Imenso prazer recebê-los todos virtualmente aqui, mais um seminário, nosso seminário online dia 16 de setembro de 2020, seminário online de Economia Industrial e de Inovação, e hoje eu tenho o imenso prazer em apresentar a Gabriela Rocha, que é mestre aqui no Instituto de Economia da Unicamp, já iniciou o doutorado, né, Gabriela? Já, esse ano. Mestre e doutoranda aqui no Instituto de Economia da Unicamp, e o trabalho que ela vai apresentar é intitulado Políticas Industriais, o Contexto do Complexo Econômico Industrial da Saúde, um olhar sobre o caso das parcerias para o desenvolvimento produtivo. Gabriela, muito obrigado pela presença, é um imenso prazer recebê-la, vai ser um imenso prazer também ver os resultados finais do seu trabalho, né? Eu tenho que dizer que eu tive a oportunidade de ser professor da Gabriela e tive a oportunidade de, em alguns momentos, discutir, né, alguns desenvolvimentos do trabalho dela, mas não tinha visto ainda o resultado final. Então, vai ser um prazer ver os resultados, discutir, Gabriela. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela sua presença e a presença de todo mundo aqui, tá? A palavra é sua. Ótimo, muito obrigada, professor. O prazer é meu. Eu vou apresentar e daí, para variar, eu não vou conseguir ver, então, se der algum problema, vocês me falam, por favor, tá bom? Sim, sem problemas. Foi? Sim. Ai, peraí, que eu já tô dando spoiler aqui, peraí. Tá dando para ver bem? Perfeito, Gabi. Tá ótimo. Bom, pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Uma boa tarde para todo mundo. Esse espaço, né, que nesse momento de pandemia tem sido cada vez mais fundamental para a gente conseguir dar continuidade às trocas, né, que é tão importante dentro desse ambiente acadêmico. Então, eu agradeço demais o convite do professor Renato. Eu espero que eu faça jus, né, a um convite tão especial desse e espero que seja uma tarde de aprendizado para todos nós. Ele já disse, né, que meu trabalho ele foi referente à minha dissertação de mestrado. Atualmente eu estou no doutorado em desenvolvimento econômico, com ênfase em economia social do trabalho, mas a minha orientação é feita pela professora Ana Lúcia, que é do NEIT, então eu estou bem nessa ponte, né, entre a economia social e a economia industrial. E, bom, o objetivo central do trabalho foi fazer um mapeamento... Peraí, deixa eu só contar o tempo aí. Foi fazer um mapeamento das políticas industriais voltadas aos setores ligados à saúde entre 98 e 2019, e eu enfatizei a questão do setor farmacêutico, que já é um setor mais pesquisado, que tem mais material sobre isso, e principalmente o caso das parcerias para o desenvolvimento produtivo, e essa escolha vai ficar, acho que, um pouco mais clara ao longo do trabalho. A hipótese central é de que essas parcerias elas teriam exercido influência positiva tanto em relação à capacitação produtiva quanto tecnológica de laboratórios públicos e privados localizados no Brasil. Bom, como metodologia, a gente parte do marco teórico do conceito do complexo econômico industrial da saúde, né, que já está no título, que foi introduzido pelo professor Carlos Gadelha, em 2003, e os pilares teóricos desse conceito, eles são bem próximos do que a gente vivencia, acho que dentro da Unicamp, né, traz uma visão marxista, schumpeteriana, keynesiana e estruturalista, cepalina, né, com ênfase na questão principalmente do professor Celso Furtado, mas do ponto de vista de saúde, esse conceito ele tem como pilar a questão da saúde coletiva, né, então a saúde como um direito de todos os cidadãos, um modelo de saúde é muito além da ausência de doença, mas também relacionado a um modo de vida, né, uma perspectiva bastante totalizante da saúde, e que em grande medida é contemplado pelo projeto do SUS, né, e pela sua legislação. Também é vista a saúde numa perspectiva sistêmica, então não é só uma questão de oferta de serviços finais, o que torna o conceito especialmente interessante. Ele também traz todas as dimensões do encadeamento produtivo que está por trás da oferta desses serviços, então trazendo diversos setores industriais, a questão também de pesquisa, ou, enfim, a questão até de TI hoje em dia, né? Então tem muitos elementos que compõem a condição de ofertar a saúde para a população. E nesse sentido é interessante, porque quando a gente tem esse olhar sistêmico, a gente deixa de cair nessa falácia de achar que a saúde, ela é simplesmente, o direito à saúde no Brasil, ele simplesmente se configura como um gasto público, porque na verdade a gente entende
todos os efeitos no curto prazo de encadeamento, né, de renda e emprego provenientes da saúde, mas também no longo prazo a gente pode pensar que a saúde tem um grande potencial de transformação da estrutura produtiva, principalmente no contexto de um país periférico como o Brasil. E também, nessa perspectiva, a questão do desenvolvimento tecnológico em saúde, ele é visto como um produtor de assimetrias, né? Se a gente pensar numa dinâmica, entre aspas, né, natural do capitalismo, existe uma tendência a uma ampliação das desigualdades conforme existe o progresso técnico dentro desse setor, né, desse complexo, e existe um processo, então, de modernização, mas com marginalização, tanto numa perspectiva global, mas também nacional, em que uma pequena parcela da população tem acesso a altas tecnologias e uma grande fica privada até da saúde básica, né? Então, o Estado, ele seria um elemento fundamental para a condução de políticas que pudessem contrabalancear esse processo e, de fato, pudessem promover uma situação de desenvolvimento socioeconômico no contexto brasileiro, né, em que todo mundo pudesse ter acesso a uma saúde de qualidade, usufruindo desses benefícios do progresso técnico. Então, ele faria um elo essencial nessa coordenação de investimentos, tanto da parte produtiva, quanto da parte de inovação, com a parte de fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde Pública, né, que é o SUS. E as parcerias para o desenvolvimento produtivo, elas tentam fazer uma síntese prática desse conceito. A pesquisa ela foi feita principalmente por meio de um levantamento bibliográfico, um tanto extenso, mas a gente fez essa opção porque, principalmente para conseguir dados sobre as PDPs, a gente precisaria conseguir dados primários, né? E enfim, foi um contexto de pesquisa de mestrado, então a gente preferiu, né? Eu e a Ana, a gente preferiu fazer um bom levantamento bibliográfico que trouxesse bem estruturado o tema, né? Com um mapeamento até da questão histórica e tudo mais, para dar condições da gente entender o contexto que surge essa política, e já tiveram alguns trabalhos que tiveram resultados interessantes, então a gente tenta fazer uma organização de todo esse material como contribuição, né, e alguns dados secundários foram atualizados, mas não foi o foco do trabalho. E a estrutura da dissertação, ela contou com 3 capítulos, o primeiro capítulo ele foi mais teórico, né, tanto do ponto de vista do surgimento, do SUS, enfim, na questão histórica, quanto da questão das dificuldades atuais que o sistema passa, mas também dos avanços que ele conseguiu ter. Então, passa nessa questão do SUS. No segundo item, eu trato mais da questão do complexo, do conceito do complexo econômico industrial da saúde, né, me debruço mais nisso, entendendo exatamente o que ele quer dizer. Já o capítulo 2, ele passa pela questão da indústria farmacêutica no Brasil, tanto numa perspectiva histórica, mas também numa perspectiva de entender qual que é a dinâmica atual, né, então entender a formação dessa estrutura e como isso se reflete na atualidade, para poder dar um embasamento da justificativa ou não de existir política industrial voltada a esse setor. E a nossa conclusão é que, obviamente, é necessário que isso exista, né. E daí, então, a gente passa para o capítulo 3, que trata dessa questão de política industrial mais propriamente, a princípio, de um ponto de vista mais geral, depois voltado à questão da saúde em si, e mais precisamente, né, a política que vai ser analisada de fato vão ser as parcerias para o desenvolvimento produtivo. Então, nesse contexto, talvez eu esteja chovendo no molhado para esse público, né, mas entre 2003 e 2014 a gente tem um retorno, né, das políticas industriais à agenda governamental brasileira, depois de um longo período de escassez nesse sentido, e são lançadas 3 frentes de política, e nessas 3 frentes existe uma preocupação grande de inclusão do setor farmacêutico como um setor estratégico, né, tanto do ponto de vista técnico, numa perspectiva de tecnologia, difusão de inovação, mas também pela sua grande relevância social. E esse aspecto último, ele fica mais claro com a incorporação progressiva do conceito do complexo nas diretrizes políticas gerais, né? Então, vai ficando cada vez mais claro a união entre as necessidades do SUS e o desenvolvimento de políticas focadas no desenvolvimento produtivo, que acabaram emergindo desse contexto dessas grandes frentes políticas de política industrial. Nesse contexto, então, surgem as parcerias para o desenvolvimento produtivo, né, que tem início em 2009. Em 2014, elas passam por uma renovação do marco regulatório, porque teve alguns probleminhas
com a Lava Jato, mas não conseguiram identificar a verdade, né? Então foi comprovadamente falso o problema que existiu, mas de qualquer forma esse marco regulatório ele contempla muito bem as responsabilidades dos diferentes atores em relação à política e também as eventuais punições para o caso de irregularidades, né? Como antecedentes importantes em termos históricos, eu vou trazer dois, são vários, mas acho que dois são especialmente emblemáticos, né? A questão de produção de vacina no Brasil, né? Que eu acho que hoje em dia está super em pauta, mas, enfim, sempre foi muito importante, né? Então, especialmente na década de 80, começou a se ter um programa de autossuficiência nacional em imunização que sustenta até hoje, né, o Programa Nacional de Imunização, que é uma referência mundial, enfim, mas isso data do final do século XIX, na verdade, né? Enfim, é um processo bem longo em termos da história brasileira. E também o licenciamento compulsório do medicamento Efavirenz, que foi feito em 2007, que é um medicamento que faz parte do programa de tratamento da AIDS, e que estava passando por uma situação de preço claramente abusivo. Então, esse processo de licenciamento compulsório, ele trouxe um exemplo interessante desse processo de transferência tecnológica para o laboratório público, que no caso foi a Fiocruz, que passou a produzir esse medicamento, né? Também é importante que dizer que as parcerias para o desenvolvimento produtivo, elas trazem um esforço coletivo de várias instituições, né? Então, elas compunham, pelo menos até a extinção em 2017, do GECIS, que é o Grupo Executivo para o Complexo Industrial da Saúde, que tem coordenação do Ministério da Saúde, mas agrega 7 ministérios, várias agências reguladoras, agências de fomento, centro de pesquisas, enfim, todos os elementos que são necessários para conduzir a política, que é uma política que se propõe a ser sistêmica, né? E elas têm como objetivo principal tornar concreta, como eu disse, a perspectiva de uma análise sistêmica da saúde. Então, o poder de compra do Estado ele é usado de forma estratégica, de forma que os elementos de política para a transformação do sistema produtivo, eles são orientados pelas necessidades que são apresentadas pelo SUS. Isso é bastante estratégico mesmo, porque a gente está falando do maior sistema de saúde do mundo, né, saúde pública do mundo, então é um poder de compra bastante grande, né, que o Estado brasileiro tem. A arquitetura básica, né, anualmente são lançados produtos estratégicos para o SUS, teoricamente, né, às vezes alguns anos não foram, mas em tese é isso que é para acontecer, e a partir dessa listagem desses produtos estratégicos, os laboratórios oficiais, eles vão em busca de parceiros privados que tenham capacidade tecnológica de produção do produto que eles desejam dentro da lista produzir, né. E essa empresa privada, normalmente privada, não necessariamente, mas normalmente privada, ela se compromete em transferir completamente a tecnologia para os laboratórios farmacêuticos oficiais, e durante esse período de transferência tecnológica, que pode durar até 10 anos, a depender da complexidade envolvida, o Ministério da Saúde ele garante a compra desses produtos por meio do laboratório oficial, que faz esse intermédio, né, entre empresa privada e Ministério da Saúde, mas de qualquer forma, essa empresa ela tem essa garantia de mercado, contanto que ela siga as normas sanitárias, a questão de redução de preços, enfim, são vários itens que têm que ser seguidos, mas existe essa garantia, né, de mercado. E as etapas da política, enfim, tem, claro, a submissão da proposta, né, que é já por si um processo bastante complexo, porque envolve um grande nível de detalhamento do que vai ser feito. A fase 1 se refere à questão da avaliação e da decisão por parte dos órgãos responsáveis por fazerem isso, né, sempre com o Ministério da Saúde no meio, mas não só o Ministério da Saúde. E feita essa avaliação, passa-se a fase 2, que começa a ser preparado o terreno para essa transferência tecnológica, a questão de registro, ou então de adaptação da planta, essas questões, assim, primárias, né, para que na fase 3, de fato, o processo de transferência tecnológica seja iniciado, e é nesse momento que o Ministério da Saúde passa a adquirir esses medicamentos sem a necessidade do processo licitatório, lembrando que isso não significa que eles podem ser vendidos a qualquer preço, né. E daí, durante esse período de transferência tecnológica, primeiramente, são etapas normalmente de menos complexidade, como, por exemplo, a embalagem e tal, e daí, conforme vai passando o tempo,
os laboratórios oficiais vão se capacitando, tanto em termos físicos, quanto em termos de pessoal, para poder receber as etapas de maior complexidade, como, por exemplo, a produção do insumo farmacêutico ativo, né? E, finalmente, na fase 4, existe a internalização da tecnologia. O registro é feito também no nome do laboratório oficial, e esse produto passa a ser vendido a partir do processo de licitação normal, né? Então, é concluída a questão da internalização da tecnologia. Os possíveis arranjos são vários, não existe restrição, por exemplo, a capital externo, nada do tipo, né? A única questão é que o laboratório oficial sempre participa, porque ele é o proponente da política, mas pode haver acordos com a questão de laboratórios de capital nacional, ou de multinacionais, ou acordos mistos, né? E também acordos até entre os próprios laboratórios oficiais, o que não é muito comum, mas pode haver. Mas a única exigência nesse processo, além, obviamente, da adequação dessas instituições para que isso possa ser feito, é que a fabricação dos insumos farmacêuticos ativos, ela tem que ser feita em solo nacional, né? Isso é sempre obrigatório. E também é interessante trazer que as PDPs, elas têm diferentes potenciais de inovação, né? Então, a professora Poliana Varric traz uma metodologia bastante interessante, que ela diz, né, que algumas PDPs são orientadas à absorção de tecnologias, ou seja, tecnologias que já são presentes em termos de mercado mundial e muitas vezes em termos do mercado brasileiro, então, que é uma absorção de tecnologia por parte dos laboratórios oficiais e, eventualmente, dos laboratórios privados também que estejam participando desse processo, mas que não são criações novas, né? Então, por exemplo, a questão de produção de genéricos, medicamentos sintéticos, algumas vacinas, enfim. Também são algumas orientadas à criação de tecnologias, ou seja, principalmente quando a gente lida com biosimilares, mesmo que seja um processo de um produto já existente no mercado, existem algumas características de maior complexidade, porque a gente está lidando ou com organismos vivos, com a questão de DNA, enfim, são coisas muito mais complexas. Então, sempre num processo de, entre aspas, cópia de um produto biotecnológico, a gente passa por uma situação também de criação de tecnologia para poder garantir que aquele procedimento vai ter segurança, né, sanitária. E, finalmente, as PDPs que têm foco na questão de inovação mesmo, da criação de novos produtos, numa perspectiva nacional e internacional. Como principais resultados dessa política, entre 2009 e 2016 foram formalizadas 104 PDPs, envolvendo 102 produtos, trouxeram 17 laboratórios oficiais nesse processo, 53 laboratórios privados, e um destaque interessante é que 32 laboratórios foram envolvidos na questão da produção de biotecnológicos, o que representa para o Brasil um salto importante. Ainda que a gente não esteja nem perto da fronteira tecnológica dessa área, o Brasil estava bastante atrasado, ao mesmo tempo que, em termos de tratamento, a gente tem usado cada vez mais os biotecnológicos, o inclusive está trazendo um problema para a balança comercial, e, enfim, são medicamentos muito caros. Então, é muito importante que o país se atente à entrada também na rota biotecnológica. E a predominância foi do modelo entre empresas de capital nacional e laboratórios oficiais. Ainda que isso não possa ser muito conclusivo, mas de qualquer forma pode conversar com a ideia da PDP, que é, de fato, trazer a capacitação nacional, né, no curto e no longo prazo para a produção desses medicamentos, né. Atualmente são 92, em 2019, né, quando eu terminei a pesquisa, eram 92 PDPs vigentes, e foi dado destaque a PDPs que eram orientadas à absorção e à criação de tecnologias, porque foram pouquíssimas as PDPs voltadas ao desenvolvimento de novos produtos, e principalmente não só as que existiram, mas as que foram adiante, né? E eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso depois. Em relação às compras públicas, houve um aumento, pelo menos entre 2011 e 2014, que foram os artigos que eu tinha lido, né? Existiu um crescimento da participação das compras centralizadas totais do Ministério da Saúde provenientes de PDPs, né, mesmo que essas compras tenham crescido em valor absoluto. Entre 2011 e 2017, estima-se que houve uma economia de 4,68 bilhões de reais para as compras do Ministério da Saúde também. Claro que esse cálculo é mais complicado do que essa proxy que eles propuseram, porque eles compararam os preços anteriores com os preços atuais, e a gente sabe que tem muito mais elementos que podem ter interagido nisso, mas de qualquer forma eu acho que é uma proxy importante, pelo menos esse gasto não aumentou, né?
E a maioria das PDPs, elas foram voltadas a produtos com elevada concentração de mercado, que elas também garantia a elas uma probabilidade econômica mais elevada, né? Num balanço crítico, rapidamente, as PDPs, elas conseguiram, né, de um ponto de vista positivo, trazer uma visão sistêmica de política. Eu acho que é uma novidade interessante no Brasil, né, mobilizar várias instituições em prol de um objetivo comum. Elas também foram importantes para a questão de enfrentamento de monopólios produtivos, tanto do ponto de vista de regulação de preço, mas também de regulação sanitária. O que se a gente olhar numa visão estática já é importante, mas numa visão dinâmica ainda mais importante, né? Também foram importantes para impulsionar saltos tecnológicos, né, como a questão da entrada do país na biotecnologia, ainda que de maneira tímida, e também elas trouxeram um papel de destaque aos laboratórios oficiais, o que é bastante contraditório na literatura, na verdade, mas eu acho que a gente, pelo menos, né, tentando fazer um apoio à questão dos laboratórios oficiais, entendendo todos os problemas que eles possam ter, mas isso de alguma forma garante que essa política vai ter algum retorno para o país, que vai ficar no país, e mais do que isso, garante que pode haver uma ligação direta com a questão da política pública, né, principalmente em relação ao SUS. Então, ainda que eles não sejam os elementos perfeitos, eu acho que é importante que eles participem de alguma forma desse tipo de arranjo, né? No entanto, algumas lacunas foram observadas principalmente em relação à capacitação tecnológica desses laboratórios, né? Tanto por questões históricas, também foram poucas linhas de crédito destinadas à inovação, voltadas a esses laboratórios. Eles passam por uma situação, como toda instituição pública, às vezes de uma excessiva burocracia, em questão de comprar os produtos por licitação, então de contratação e descontratação de funcionário, enfim, as críticas clássicas, né, a questão da instituição pública. Também passam por uma situação bastante difícil de descontinuidade e incerteza em relação à demanda, já que o Estado é o grande demandante desses laboratórios, então eles acabam ficando muito dependentes de fornecimento para o SUS, né, para o Estado brasileiro, mas principalmente eles tiveram muita dificuldade, não todos, mas os que não tinham essas rotinas de P&D muito bem consolidadas, eles tiveram dificuldade de coordenar os movimentos da internalização tecnológica que vinha das PDPs com ações de P&D para tornar esse processo de mais longo prazo. E uma hipótese levantada é que a própria arquitetura das PDPs ela é pouco favorável à questão da inovação, né? Ela é baseada, na maioria das vezes, em produtos já existentes, e também existe a questão de que não existem garantias vindas, pelo menos, do mecanismo da PDP durante esse processo de pesquisa e desenvolvimento de um produto novo. Ele precisa já estar no mercado para que haja garantia de compra por parte do Ministério da Saúde. Então, como conclusões, a hipótese ela foi parcialmente confirmada, existiram avanços importantes em relação à capacitação produtiva, tanto dos laboratórios públicos quanto privados. A capacitação tecnológica ela foi muito interessante, principalmente em relação às grandes empresas farmacêuticas nacionais, o que a literatura não confirma, mas aponta que pode ter relação com as PDPs, principalmente a questão da biotecnologia e tudo mais, né? Existe um salto interessante dessas empresas que pode ter relação com a questão das PDPs, né? Ainda que isso não tenha sido confirmado em nenhum estudo que eu consegui consultar. No entanto, se observou pouco impacto na capacitação tecnológica dos laboratórios oficiais, principalmente quando a gente pensa em laboratórios que ainda não tinham essas práticas de P&D consolidadas. A gente não está falando de Fiocruz e Butantan nesse caso, mas a gente está falando dos laboratórios menores, né, mais, entre aspas, periféricos, voltados à produção também via PDPs. Então, elas têm algumas lacunas, né, na sua arquitetura, principalmente em relação à questão da sustentação da competitividade desses laboratórios oficiais, e, portanto, elas precisam ser acompanhadas de políticas que sejam complementares ao que elas têm oferecido atualmente, tanto na questão das inovações, mas também com a questão das doenças negligenciadas, que são pouquíssimo contempladas pelas PDPs, porque elas não têm forte apelo econômico, por isso elas são negligenciadas, né? Então, precisariam de arranjos complementares para poder tornar esses dois impasses um pouco mais palatáveis por essa política. No entanto, elas são um marco histórico, né, se a gente for analisar a questão das políticas industriais no Brasil,
porque elas de fato concretizam um novo paradigma de desenvolvimento no país, ainda com todos os problemas, mas elas conseguem trazer essa perspectiva da política social como um grande elemento norteador da transformação da estrutura produtiva. E o contexto atual, elas resistem, mas de uma forma com uma insegurança institucional enorme, né, com sérios problemas em relação ao conceito da economicidade, as visões, competição entre visão estática e dinâmica, enfim. Elas estão sendo bastante sucateadas nesse momento, ainda que teoricamente perduem, mas eu acho que esse momento de pandemia, ele mais do que nunca mostra que esse tipo de ação ele tem que ser valorizado e aprimorado, né, porque o Brasil se viu em uma situação muito vulnerável, até para a produção de máscaras, coisas simples, né, que a gente teria completa capacidade de produzir, e que a gente acaba dependendo muito dos movimentos globais de produção, e eu acho que a questão da saúde, ela também tem uma dimensão geopolítica muito grande, né. E também, quando a gente pensa na vacina, fica muito claro para mim que as PDPs também são um elemento de fortaleza do Brasil. Os laboratórios oficiais são um elemento de fortaleza do Brasil que devem ser valorizados, porque se não fossem eles nesse momento, eu sinceramente não sei o que seria do Brasil, principalmente em relação à produção das vacinas, né? Porque a gente vê que eles estão sendo os agentes centrais nesse processo dentro do país. Algumas sugestões para novas pesquisas, mas já passei um pouquinho do tempo, depois, se vocês quiserem, eu volto. É isso, gente. Muito obrigada. Peraí. Muito obrigado, Gabriela, pela apresentação. Excelente apresentação, tempo em cima. Um pouquinho passado, né? Mas... ótimo. Pessoal, pergunta aberta. Palavra aberta, quem tiver perguntas. Tenham. Você vai fazer primeiro, Marco? Depois eu faço. Obrigado. Parabéns, Gabriela. Excelente apresentação, muito boa mesmo. Muito clara, muito didática e profunda ao mesmo tempo, né? O que reflete a qualidade do trabalho, né? Muito obrigada. Uma questão, um pouco o escopo da sua dissertação, como você já falou, né? A gente está pronto, mas eu queria te ouvir de quem tem experiência no tema, né? Foi muito interessante você mostrar que, de alguma maneira ou de outra, as PDPs materializam muito daquelas discussões nossas de uma perspectiva sistêmica, casando até um pouco com a discussão de missões, né? Talvez que é um tema muito importante para a gente entender, talvez algumas formas de ter sustentabilidade política ou a economia política para poder realizar esse processo, né? Tem diversos pontos bastante positivos aí, né? E contorna, eu imagino que o Renato depois vai levantar, porque a gente já conversou várias vezes sobre isso, a questão da institucionalidade, né? Então, deixa para ele falar depois desse ponto, né? Que a gente já conversou várias vezes. Mas o que eu ainda fico em dúvida, é uma dúvida mesmo, para a gente debater aqui. Apesar de contornar diversas limitações da institucionalidade, de formular um caso razoavelmente bem sucedido, até pelos pré-requisitos estarem muito mais presentes, né, conta pública, centralizada, tem alguma capacitação, etc. As lacunas, quando você coloca as lacunas, você disse, né, não teve como visitar todas as empresas, tal, etc., né, mas olhando um pouco de fora, ainda me parece que, me corrija se eu estiver errado, apesar desse enorme sucesso colocado, a forma de formular, desculpa a redundância, a política, ainda me parece um pouco presa a um paradigma, aí eu até faço a propaganda no texto para discussão que eu tenho com você, meu parceiro, da questão das transformações das estruturas fluidas na política industrial, mas pelo menos foi a forma que eu captei. Um paradigma de política industrial que ainda está preso a uma ideia ali até dos anos 80, que é o seguinte, olha, pelo menos foi assim que eu enxerguei. Tudo bem, a questão da saúde é fundamental, mas a gente precisa olhar para o conteúdo nacional, a gente precisa olhar para a produção doméstica, a gente precisa olhar para a questão de custo, a gente precisa olhar para a estrutura de mercado concentrada. Então, me pareceu que todos esses elementos, eles vêm na frente. Eu acho até que eles são mais importantes para olhar para a saúde.
vários pontos da missão. Não tem a menor dúvida disso. Mas eles vêm na frente de um elemento de aprendizado tecnológico. Então, talvez, assim, no nascimento da política industrial, mesmo com todas as virtudes que ela teve, como você apontou muito bem, você ainda está presa ali a um paradigma que, sabe, aquele paradigma do conhecimento, o passo final ali para o neo-schumpeteriano, né? Não deve ser fácil fazer isso, né? Mas ainda fica, digamos, a reboque. Aí minha pergunta é, depois desse longo contexto, né, que não tinha como deixar muito claro, é possível, ou na sua interpretação, primeiro, essa colocação que eu faz sentido, segundo, ela é um problema, entre aspas, assim, da concepção da política, segundo. Ou terceiro, algo muito mais simples do que isso. Essa é a minha dúvida mesmo de quem não conhece o setor em detalhes. Muito mais simples que isso. Quando eu estou olhando para os principais produtos demandados pelo SUS, isso talvez poderia ter um artigo, algum outro trabalho seu. Do que eu estou falando? Eu estou falando de produto simples, padronizado, transversal, que exige pouca coisa, então não dá para eu exigir da política porque eu estou tratando de algo que é razoavelmente trivial. Você entende meu ponto? Talvez isso condicione toda a política. Vai nessa direção. Eu vi que o René abriu o microfone aqui também, professor, que fez um comentário. É isso. Posso... A Gabriela vai responder primeiro. Se quiser falar, professor, depois eu faço um comentário geral. Isso. Renelson, vamos fazer uma rodada e a Gabriela responde em seguida. Ok. Um pouco na linha do professor Diegues, ele chama Diegues Antônio ou Carlos Antônio? Tanto faz, eles me chamam de Diegues, geralmente, mas pode ser Antônio. Eu percebi isso que eu fui buscar na minha memória, mas vamos lá. Um ponto importante nesse setor, porque a área de farmacêutica, primeiro, é uma das áreas, se não for a que mais incorpora dos resultados dos lucros em pesquisa, ela é a que mais demanda, ou uma das que mais demanda pesquisa científica e de fronteira. Então, os modelos, na linha que o Diegues trouxe, esses modelos nossos estão ainda com os resquícios cepalinos, aquela questão de capacitação, mas ignoram a importância estratégica de uma estrutura de pesquisa científica na fronteira. Não é um problema tecnológico meramente tal como nós entendemos, porque as tecnologias da área de saúde são do tipo Science-Based Technology, ou seja, você não dá um passo nessa área se não tiver uma fundamentação científica adequada. E, portanto, caímos numa outra dependência, que são dos laboratórios de pesquisa e que trabalham integrados nos Estados Unidos, na Europa, das universidades e outros privados. É uma grande malha que nós não conhecemos bem ainda, me parece, não sei se Gabriela concordaria. E, além disso, me parece que eu estou dizendo parece porque, assim como você, Diegues, eu não é a minha área, mas essa questão me parece importante para um aprofundamento, que é o trabalho que a Gabriela está iniciando de doutorado. Né? É só isso. Só. Obrigado, Nelson. Excelente pergunta. Gabriela, acho melhor você responder. Já tem duas perguntas bem difíceis já. Bom, eu não tenho respostas, eu arrisco dizer que talvez ninguém tenha respostas para esse tipo de pergunta em profundidade, porque são questões, assim, quando a gente pensa, se eu estou pensando só em SUS, eu estou pensando numa disputa em cima do conceito de integralidade, né?
Porque o SUS, além de ser um sistema universal, ele se propõe a ser um sistema integral. E esse conceito de integralidade, ele está sendo alvo de disputas, inclusive jurídicas, com a questão da judicialização da saúde, do que incorpora, o que não incorpora, né? Então, existe uma comissão, respondendo um pouquinho a pergunta do professor Diegues, uma das partes dela, existe uma comissão que se responsabiliza pela definição da incorporação ou não dessas tecnologias ao SUS. São vários elementos. Agora eu estou fazendo uma matéria lá na ENSP da Fiocruz, e eu estou percebendo que ainda é mais complexo do que eu pensava, né? Porque eu achava que essa comissão era uma comissão que tinha como base os pilares da saúde pública e saúde coletiva, mas pelo que eu vi, existe uma disputa até nisso. Então, essa questão da incorporação tecnológica na saúde é uma confusão, mas o grande ponto o SUS não se propõe a ser um sistema de saúde básica, né? Ele quer ser um sistema, inclusive, ele tem uma grande participação em procedimentos de altíssima complexidade que os planos de saúde muitas vezes não cobrem, e que a gente, quando vai recorrer a esse tipo de procedimento, a gente acaba sendo acobertado pelo SUS na realidade. Por exemplo, transplante de órgãos, a questão de tratamento oncológico, também a tratamento de hemodiálise, enfim, tem muitas coisas que só o SUS que fornece, porque existe essa noção de direito e de direito integral em todos os níveis de complexidade da saúde. Então, é um elemento de disputa muito grande, e eu, sinceramente, acho, daí eu também estou falando por tudo que eu já li, mas eu não tenho como afirmar, mas eu entendo que as PDPs, quando foram pensadas, elas sim queriam dar resposta a esses problemas de alta complexidade também. Porque, bem ou mal, a questão de genéricos, o Brasil, ela não se sustenta, mas ela tem uma estrutura produtiva que já é bem consolidada, e as próprias empresas, não só as empresas privadas, mas também os laboratórios oficiais têm um know-how interessante da questão de genéricos, mas o que vai acontecendo é que, cada vez mais, o país como um todo, mas principalmente o SUS, se vê de mãos atadas frente a um movimento de incorporação tecnológica muito grande, e sem base nacional para a produção disso. Então, assim, não necessariamente que a nacional seja mais importante do que tudo, mas que são medicamentos caríssimos, né? Que existe uma situação de monopólio, de oligopólio mundial, que torna quase inviável que todo mundo possa ter acesso a esses medicamentos, né? Então, eu acho que as PDPs, elas procuram, sim, no seu cerne, tentar responder esses desafios. Mas o grande ponto, que eu concordo com os dois professores, é que realmente elas não dão conta, na minha opinião, elas não dão conta de responder a esse desafio. Elas respondem a um desafio de substituição de importação, né? E, inclusive, pela própria arquitetura delas. E quando eu me dei conta disso, eu fiquei até chateada, porque era o meu objeto de estudo, e eu falei, nossa, eu estava tão empolgada com isso, e depois eu percebi que o cerne da questão não era respondido, né? Porque não existem mecanismos de financiamento da inovação, por exemplo, para as PDPs de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa segunda fase, né, que existe esse processo de pesquisa e desenvolvimento do produto, ela não é contemplada pela própria política. Ela pode ser contemplada por políticas complementares, mas em si não existe nenhuma garantia de mercado ou uma garantia de Estado que aquele procedimento de desenvolvimento científico, de fato, possa ter alguma garantia, que a gente sabe que é tão importante em todas essas redes dos países mais desenvolvidos. Isso acontece, enfim, com maior ou menor vinculação ao setor privado, né? Mas, então, eu concordo que elas se propõem a um objetivo muito mais ambicioso do que o objetivo que, de fato, elas conseguem alcançar. Mas, ainda assim, eu entendo que os objetivos que elas se propõem a alcançar são essenciais, né? Porque quando a gente se depara com uma situação, eu acho que a pandemia deixou isso muito claro, né? Que a gente não tem como deixar à mercê os setores vinculados à saúde, porque, infelizmente, é uma questão geopolítica muito grande, né? Se existe algum tipo de pandemia, ou se existe alguma guerra, se existe qualquer coisa desse sentido, é como segurança alimentar, né? A gente fica de mãos atadas, a vida da população depende da nossa, ou uma crise cambial, de repente, alguma coisa, como meio que a gente está vivendo, né? Mas tudo fica muito mais custoso, fica tudo muito mais caro, fica tudo, ou mesmo sem acesso. Então, eu acho que elas não são perfeitas, mas elas são um primeiro passo, na minha visão, assim. E tanto que, agora, pensando no que o professor Renelson disse, né, realmente, 20%
do orçamento das Big Pharma são investidos em P&D, né? É uma coisa que a gente, aqui no Brasil, as grandes farmacêuticas nacionais chegaram com muito custo nos 7%, mais ou menos, e nesse 7% a gente está falando de empresas muito menores do que as Big Pharmas. Então, assim, é uma diferença que é gritante, né? E eu acho que talvez a gente não precisasse pensar só nessa tecnologia de fronteira, mas também nas tecnologias que estão associadas a isso, né? Para poder começar. E na minha pesquisa de doutorado, eu estou com vontade, né? Não sei se vou ter gás, mas eu acho que sim, de ir a fundo nessa questão das trajetórias de inovação em saúde, sabe? E perceber como que isso pode ou não se vincular com a questão de saúde pública, todas as contradições que existem nesse processo. Até o professor Diego estava num trabalho que a gente fez sobre a questão da Índia, na matéria do ano passado, e eu acho que a Índia é um caso de sucesso que, na verdade, não teve muito sucesso em termos de acesso à saúde, né? Eles conseguiram desenvolver a parte industrial, né? Mas de competitividade industrial, mas não conseguiram promover acesso à população. Então, eu estou com vontade de entrar nesse terreno, ainda que eu tenha consciência de que é um terreno extremamente difícil, que eu vou ter que lidar com áreas não só de economia industrial, mas também de direito, da questão da parte da economia social. Então, mas eu estou indo nessa direção que o professor Renelson falou, mas vamos ver onde eu vou conseguir chegar. Acho que era isso. Valeu, Gabriela. Mais Com a perguntas? qualidade, desculpe, Renato, com a qualidade da sua apresentação, que eu faço minhas palavras do professor Diegues, e a sua determinação, você vai chegar lá, sim. Agradeço, professor. Seguimos firmes na torcida aqui, porque eu gosto muito do tema. Realmente, eu acho que é o tema da minha vida. É um tema apaixonante, não tenha dúvida. Complexo. Perguntas? Outras perguntas? Eu tenho. Posso fazer? Gabriela, eu reitero já eu quero reiterar as palavras tanto do Diegues quanto do Renelson, da sua apresentação, da qualidade do seu trabalho, da sua apresentação, tá? Agora, esse caso da indústria farmacêutica, eu entendo, tem uma série de problemas, mas eu acho que, do ponto de vista das políticas, o copo pode ser visto como meio cheio, tá? Por quê? Porque qual era o cenário que a gente tinha no início do 2000? No início do 2000, o cenário que a gente tinha é a indústria farmacêutica brasileira é uma indústria que não investe em tecnologia. É uma indústria que faz remédios, que eles chamam popularmente, aqueles remédios com princípios ativos, com patentes vencidas e com marcas fortes, né? Popularmente chamado de BOs, né? Não vou dizer o que ficam esses BOs, né? Esse era o cenário. Então, me parecia que fazer uma política para o setor farmacêutico era uma política, além de muito risco, toda política envolve risco, mas era a probabilidade de dar certo era muito baixa. Tá? E o que a gente percebe é que, mesmo com todas essas dificuldades, com todos esses problemas que você coloca, Gabriela, que foram ressaltados pelo Diegues, principalmente pelo Renelson, ocorreu. Tá? Uma prova disso, nós fizemos ano passado no Enem, Gabi, você estava, aquela mesa com as empresas do Grupo Pharma, em que a gente consegue reunir meia dúzia de empresas que, mesmo que elas sejam, concordo com você, Gabriela, são pequenininhas, elas investem percentualmente muito pouco, em volume, quase nada, em comparação com as grandes empresas da Big Pharma, mas, de todo modo, você conseguiu, tá? As políticas conseguiram mobilizar recursos para investimentos em tecnologia, né? E aí tem essa questão que o Renelson coloca, que eu acho muito importante, que nós estamos num setor em que o conhecimento tecnológico, o conhecimento científico se entrelaçam de uma forma muito importante. Então, você tem que criar mecanismo para que o arranjo institucional funcione, tá? Então, nesse sentido, eu acho que essa é uma boa experiência, uma experiência que a gente tem que aprender. Quais as lições? Então, qual é a mágica? Desculpa, não tem mágica nenhuma, mas quais são
os elementos, quais são os fatores do arranjo institucional que permitiram fazer com que as políticas alcançassem o seu principal objetivo, que é fazer com que as empresas privadas aumentassem seus gastos em P&D, tá? Então, essa é a minha pergunta, Gabriela, e a pergunta do milhão, tá certo? Onde é que tá o segredo do setor de saúde, do complexo de saúde? Porque, de uma forma, mesmo com todos os problemas que você coloca, Diegues e o Renelson também levantaram outros pontos para você, ele tem um resultado muito positivo no sentido de fazer com que essas empresas mobilizem recursos para para a P&D, né? Até porque o objetivo, no fundo, tá certo? O objetivo das políticas de inovação, as políticas públicas de inovação, das políticas industriais, é fazer com que as empresas privadas gastem mais em P&D. Porque a gente sabe mesmo, no caso brasileiro, que por mais que o setor público gaste em P&D, e tem que gastar mesmo, tem que gastar bastante, é um gasto diferente do gasto privado, porque o gasto privado está mais ligado à aplicação de conhecimentos tecnológicos. Tá? Então, ele tem uma ligação mais forte com os processos inovativos em si. Tá? Então, Gabriela, enfim, eu sei que a pergunta é difícil, tá certo? Mas quais são os elementos do arranjo institucional que permitiram isso? Bom, eu vou também responder com a cara e com a coragem, porque não tenho certeza sobre isso, né? Realmente, no começo dos 2000, se existia um comecinho, né? Até mesmo da produção de genéricos ainda não estava bem consolidada, e aos poucos isso foi tendo apoio. Eu acho que o Profarma foi um programa importante, né? Na questão que eu não citei, eu não pesquisei especialmente para a Profarma, mas eu acho que ele foi um pontapé importante para essas empresas, até para a questão de boas práticas de fabricação, porque são muitas etapas, né? Até você conseguir produzir um biotecnológico, você tem que passar por muitas etapas, enfim, da questão do registro sanitário, é bem complexo, né? Mas eu acho que o Profarma teve um papel interessante, mas assim, falando das PDPs em específico, eu acho que o elemento institucional mais forte das PDPs, na minha visão, é a questão da mobilização da compra pública. Eu acho que eu tenho a impressão que, por exemplo, eles não falaram muito isso, uma das empresas falou sobre isso na apresentação do Enem, eu lembro, mas muitas delas nem falaram da questão das compras públicas, mas eu acho que quando a gente traz esse elemento, por exemplo, de biotecnologia, que é um mercado em ascensão, obviamente também do ponto de vista privado, mas quando você tem uma garantia de compra por parte do Estado daquilo lá, é mais fácil que você vá tomar o primeiro pontapé para poder produzir, né? Eu acho que existe uma motivação posta que muitas vezes fica camuflada no discurso deles, obviamente, mas que existe, porque, por exemplo, a Cristália, ela teve um monte de PDPs, né? Foram várias empresas assim, não foram muitas empresas que fizeram muitos PDPs, mas vamos dizer, umas 5 empresas aí que tiveram vários projetos de PDP. Então, se fosse uma coisa tão difícil, com pouca rentabilidade ou com pouca chance de dar certo, eles não teriam entrado em tantos projetos, eu imagino, né? E então eu acho que essa questão do uso estratégico de compras públicas é um dos trunfos da PDP, que ela pode ser usada de uma forma a dar alguma segurança para esse pontapé inicial dessas empresas nessa área, principalmente de biotecnologia, que é muito diferente da produção sintética, mas que ao mesmo tempo se a gente para pensar que as Big Pharmas também estão entrando na produção de genéricos de uma forma cada vez mais intensa, né, principalmente em países em desenvolvimento, que antes não era um campo que interessava tanto, mas agora elas estão tentando fazer toda hora fusão, aquisição, ou mesmo entrar com a própria marca para ocupar esse mercado de genéricos. Daí a gente está vendo também o movimento da Índia, que já é muito consolidada nos medicamentos genéricos, mas a China entrando forte também. Então, eu acho que é uma estratégia de sobrevivência para essas empresas brasileiras. Ou elas fazem isso, ou elas não vão sobreviver no mercado mundial, né? Então, eu acho que foi uma oportunidade importante para elas poderem começar a consolidar.
E é interessante que os dados das pesquisas, por exemplo, da professora Júlia Paranhos, com a professora Lia da Hasenclaver, que trouxeram essa análise no setor privado do que está acontecendo, eles mostram que é cada vez menor a porcentagem de gastos com incorporação via equipamentos, né, que você passa a investir mais em funcionários pós-graduados. Então, existe um esforço que me parece um tanto quanto, ou então com acordos com universidades, né, então existe um esforço de tentativa de aproximação dessa área da ciência básica, pelo menos na percepção que eu tenho pelo que eu li. Bom, e acho que essa questão da aproximação, por exemplo, universidade-empresa, universidade-laboratório oficial também, é um ponto que o PDP contempla mal também, mas que eu acho que é um elemento que o Brasil tem de força, né? 35% das pesquisas no Brasil, pelo dado do professor Gadelha, são voltados à saúde, né? Então, existe um material aí que muitas vezes não tem vazão para a dimensão produtiva, né? Então, eu acho que se existisse arranjos que conseguissem garantir que esse retorno fosse voltar para a sociedade de alguma forma, mas também que fosse promover um fortalecimento dessas empresas, a gente podia ter um terreno interessante de atuação, inclusive do ponto de vista de prospecção tecnológica nesse setor que é tão complexo, né? E lembrando que as PDPs também não são só para o setor farmacêutico, elas são para todos os elementos voltados à saúde, né? Elas são mais amplas do que o setor farmacêutico. Então, eu acho que é uma oportunidade. Não sei se eu respondi isso, professor, mas foi o que... Sim, respondeu sim. Pessoal, estamos aproximando já do... Mas temos tempo para mais uma rodada de perguntas. Eu tenho uma pergunta, posso? Claro, Gisele. É muito básica, eu acho, e talvez também não tenha resposta. Se você... Eu imagino que não exista dado para isso, tá? Mas quanto das necessidades produtivas do nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado, são abastecidos pelo complexo de saúde nacional, e se a gente tem aumentado ou diminuído a nossa dependência externa desse tipo, né, da nossa demanda de saúde nacional. Posso responder? Sim. Gi, eu não trouxe um gráfico que fala sobre isso, mas é uma pergunta que, claro que eu não tenho dados de cabeça, mas a questão da balança comercial da saúde, ela está num ponto de vista assim, declinante, desde o final da década de 90, a gente só aumenta o déficit. É uma coisa assim absurda. E dentro desse aumento do déficit, a gente está cada vez mais com a presença de produtos de alta tecnologia, né, de grande valor agregado. Então, por exemplo, a questão dos medicamentos biotecnológicos, ela tem entrado assim, numa situação quase de colapso, porque são medicamentos muito mais caros e que têm ocupado cada vez mais o percentual da balança comercial de saúde, no caso do déficit, né. Então, o Brasil, ele tem até um nível de exportação, mas também muito mambembe, né, que não consegue dar conta do tanto que a gente tem que importar. Então, os autores, eles normalmente falam que é um caso de dependência estrutural mesmo, porque pode variar câmbio, pode variar o que for, e a gente continua importando, né, e a única coisa que diminui um pouco a questão da importação é, obviamente, corte de política social, né, obviamente, e também queda de renda. Então, assim, você vai ter uma quase reversão desse quadro, assim, 2015, reversão não, uma mudança de trajetória nesse quadro, 2015, 2016, mas depois volta a crescer. Então, assim, é uma questão de dependência estrutural mesmo. Se houver por exemplo, os gastos do SUS elevaram, o poder de compra das famílias se elevaram na década de 2000, isso representou diretamente um aumento do déficit. Isso não tem correspondência muito na produção interna. A gente está falando do 6º maior mercado mundial de medicamentos, com um crescimento de 2 dígitos anuais, e enfim, existe uma tendência ao crescimento do consumo muito maior do que a tendência de transformação produtiva. E todas essas políticas não foram capazes de reverter esse quadro. Elas foram muito incipientes, mas se você for analisar a balança comercial, você vai chorar achando que não aconteceu nada. Mas, enfim, alguma coisa aconteceu. E algum avanço houve também, podia ser que tivesse pior, né? Não sei.
no caso, segue os padrões dos outros setores da economia, mas apesar de ser um dos mais bem articulados em termos de política industrial. Né? Pois é isso, é isso. Isso é uma parte que é triste pensar, assim, mas ainda não teve um efeito em termos de menor, entre aspas, né, dependência de importações, assim, não teve. Então, acho que uma referência óbvia, né, a partir dessa apresentação da Gabriela, a apresentação ontem do professor Justin Lin, né, que fez o webinar sobre política industrial, né, e ele defendeu lá que um dos setores que deveria ser objeto de políticas de apoio era o setor de defesa, né, talvez a gente teria que ampliar um pouquinho isso, né, não só o setor de defesa, mas o setor de saúde também, devia ser necessariamente setores escolhidos, né, deviam fazer parte das escolhas da política industrial. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, estamos avançados no horário, agradecer especialmente a Gabriela pela apresentação, pelo debate, presença de todos, e convidá-los para a semana que vem. Na semana que vem a apresentação vai ser do professor Roselino, professor José Eduardo Roselino, a emergência da indústria 4.0, apontamentos para uma política industrial, tá? Que é um texto que já está disponível na seção de texto para discussão do IE, a Camila vai circular, que é em coautoria com o professor Diegues, que se encontra aqui no nosso debate. Obrigado, pessoal, pela presença de todos, até a semana que vem. Valeu. Até, gente, muito obrigada, viu, pela oportunidade e pelo debate. Para mim, foi muito bom. Eu consegui aprender bastante, e é isso. Muito obrigada.